Olá, olá! Iniciando a nossa semana, como estão? Vamos entrando, pessoal. Como estão? Vamos entrando devagarinho. Olá, alguém por aí? Vamos iniciar a nossa semana. Estão entrando. Aí, estou vendo aí uns rostinhos já entrando para a nossa live de segunda-feira. Vamos lá. Como foi a Páscoa? Bem doce, bem feliz. Muitas visitas aí do coelhinho, ou muitos abraços, muito beijo, muita brincadeira. Como foi essa Páscoa? Foi diferente, né? Foi diferente para todos nós. Hoje, então, para estar gravando a live segurando o celular, porque depois eu vou precisar virar a câmera do celular para apresentar a nossa aula de hoje, né? Que vai ser de português, tá? Então, vamos iniciando, pessoal entrando. Aqui em casa não teve muito chocolate, não. Mas a Agatha, olha, comeu da mamãe, comeu a da mãe, comeu de todo mundo. Tá gordinha de tanto chocolate. Foi então bem gostosa essa Páscoa de vocês? Então, olhem só. A Probia de Educação Física pediu para a prof dar uma lembradinha, né? Os papais e vocês, que vocês já são grandes, que tem que mandar lá os videozinhos das atividades de educação física, certo? Ela tá esperando. Ela tá bem feliz com a turma 41, porque tá sendo bem participativa. E aí, ó, só esse recadinho para quem não mandou ainda os vídeos de educação física, mandar lá para Probia, certo? Oi, Manu. Oi, Nina. Olá, galerinha. Isa, estão chegando. Então, ó, mandar os vídeos de educação física para Prof. Bia, não esqueça, tá? Outra coisa muito importante para nossa semana, né? Semana passada foi a nossa semana de adaptação de coisas novas, de live, né? E essa semana vamos ter umas coisas diferentes nessas lives também. Então, essa semana vocês vão ter aula com os profs das especializadas: inglês, artes, música. Olha que divertido isso, que coisa mais boa. Muito bom isso. Além de ter aula com a prof, vai ter aula com as especializadas. Então, fiquem ligadinho. Olhem lá o grupo certinho de inglês, de música, de artes. É um grupinho que nem esse nosso, tá? Só que a diferença é que é da especializada. Então, fiquem antenados. Olhem lá no site da escola. Olhem nas redes sociais da escola para ficar antenados e não perderem as aulas. Joinha? Joinha? Não esqueça, essa semana aula de especializada também. A prof ficou com medo hoje que vocês fossem esquecer da nossa aula, sabia? Me deu um medinho, porque é horário diferente, né? Eu disse, a galerinha vai esquecer da nossa aula. Mas não esqueceram, tô bem feliz aí com vocês. Não esqueceram da nossa aula. Então, depois dessa notícia muito legal, né? Que vocês também vão ter aula de especializada essa semana. Vamos falar do nosso livrinho, da nossa leitura obrigatória. Tcharam!
Semana passada eu já tinha perguntado e muitos me responderam que já tinha terminado de ler, uns ainda estavam lendo. Então, hoje a Pro deixou no nosso grupo e lá no aplicativo da escola, do INED, nosso primeiro trabalho referente ao livro, nossa ficha de leitura. Eu achei muito legal essa história. A parte que eu mais gostei foi a parte que a Rosinha risonha via formiguinhas no livro ao invés das letras. E aquele monte de formiguinha falava muitas coisas para ela. Essa foi a parte que eu mais gostei da história. Lá na ficha de leitura, vocês têm algumas perguntinhas sobre o livro e tem também pedindo para vocês desenharem o que vocês mais gostaram da história. Qual foi a parte que deixou vocês mais surpresos? Ou, que mais gostaram? Então, lá na fichinha de leitura, muito importante, não pode esquecer, essa fichinha de leitura também deve ser entregue no retorno das aulas. Que se Deus quiser, falta bem pouquinho para isso acontecer, né? Se Deus quiser, porque a Pro tá com muita saudade de vocês. Então, continuando, né? Já falamos de uma coisa muito legal das nossas aulas especializadas essa semana. Falamos da nossa leitura, da nossa ficha de leitura, que já tá lá disponível para vocês. Quem não terminou de ler o livro ainda dá tempo. Vai fazendo essa fichinha com calma. Não é para pegar ela e já sair fazendo tudo. Não, faz um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã. Vai fazendo aos pouquinhos a ficha de leitura. E se esqueceu de alguma parte do livro, aproveita que tem bastante tempo agora. Vai lá no livro, volta, relê. E vai completando essa ficha de leitura, certo? Então, vamos para a nossa aula de hoje. E aí, a prof vai mandar um beijinho por enquanto, porque eu vou virar a câmera do celular para a gente poder começar a nossa aula. Porque eu vou usar o computador junto. Virando, então, 3, 2, 1... Aê! Virei a minha câmera. Estão conseguindo ver bem? Agora eu vou ficar só lendo o comentário de vocês aqui e vendo os joinhas. Estão vendo bem a imagem do computador? Vou esperar algum retorno. Manda o joinha quem tá conseguindo ver. Aê, recebi, estão vendo bem? Então, olhem só. Hoje nós vamos começar com a classificação dos numerais. Ó, perguntinha aí, a Pro vai repetir, Belle. A ficha de leitura tá disponível no nosso grupo do Facebook e a Pro também colocou a ficha de leitura lá nos anexos do aplicativo da escola, tá? Então, a ficha de leitura tá aí no nosso grupo e lá no app da escola também. Então, vamos começar. Classificação dos numerais. Mas, prof, nós não vamos ter aula de português? Por que tu tá falando de números? Ah, porque hoje, gente, é uma aula de português que mistura matemática junto. Então, se nós sabemos os números e a matemática, vai ser barbada a aula de português. Então, vamos adiante. Classificando os numerais. Olha lá a cabecinha pensando. Vamos pensar bastante. Numeral é uma classe gramatical de palavras que ela sempre traz a noção de uma
quantidade de elementos. Então, uma quantidade de alguma coisa, né? Lá no numeral, lá nos números, quando a gente fala o número 2, a gente traz a ideia da quantidade de duas coisas. Quando a gente fala número 3, a gente traz a ideia da quantidade de 3 coisas. Então, numeral, a palavra numeral no português, ele é uma classe gramatical, mas ela também quer indicar a quantidade de elementos, a quantidade de objetos, ou seres, ou sentimentos, enfim, uma quantidade. Os numerais, então, nós temos ele dividido em 4 partes, lá para o nosso 4º ano. Nós vamos ter os numerais ordinais, cardinais, fracionários e multiplicativos. Gente, muito tranquilo. Multiplicativo nos lembra o quê? A multiplicação, não é? Ordinais. A Pro já andou falando nos ordinais lá na sala. Nos lembra o quê? Uma ordem, uma sequência. Vamos ver lá os próximos, então. Os cardinais. Olha só que eu coloquei aqui embaixo. Os números que vocês já conhecem muito mais do que esses que eu coloquei aqui, né? Vocês conhecem até a unidade, a dezena e a centena do milhar. A Pro colocou aqui alguns numerozinhos para vocês entenderem que todos os números nós chamamos esse, ó, da sequência do 1, 2, 3, aí por adiante, nós chamamos eles de cardinais. Então, os números cardinais são esses numerozinhos. Bem tranquilo, né? Barbadinha. Olha só, ele indica a quantidade exata dos seres. Só que a diferença no português para a matemática é que na matemática nós podemos colocar assim lá na historinha, né? Mariana comeu 2. Ó, um número. A grafia do número 2. Mas quando nós estamos utilizando isso lá na língua portuguesa, na escrita correta do português, nós precisamos escrever ele por extenso. Olha só como é que fica. Mariana comeu 2 pães. Qual é a diferença? A prof escreveu, ó, por extenso o nome do número. Bem tranquilo. E isso nós chamamos de numeral cardinal, ó. Cardinais. É quando eu escrevo só o nome do número por extenso. Ganhei do meu pai 2 livros novos. Maria tem 5 pares de sapatos. Certo? Então, cardinais são os números, né, que a gente já conhece, escrito por extenso. Multiplicativo. Olha lá o Minion dando risada. Beijo, Olivia. Beijinho. Olha lá o Minion dando risada de tão barbada que é o multiplicativo. Multiplicativo, vocês estão carecas de saber que nos lembra a multiplicação, certo? Então, quando a gente chama de multiplicativo, a gente está multiplicando a quantidade, ó, o número de vezes que alguma coisa vai se repetir. Então, ó, multiplicativo indica o número de vezes que a quantidade é multiplicada. Alguns que nós podemos usar ali, ó, a Pro botou o dobro, o duplo, o triplo, por aí em diante. Tem lá na nossa colinha bastante
bastante palavrinhas que vocês podem usar. Olhem lá no nosso exemplo. Preciso do triplo de tempo para realizar as atividades. Meu casaco é duplo. O que eu quero dizer? Que em um único casaco eu tenho 2 camadas. Então, ó, multiplicativo é aquele numeral que vai estar nos dando uma ideia de quantas vezes está se repetindo algo. Eu não posso botar aqui, ó, meu casaco é 1 vezes 2. Não está certo. Então, lá no português, a gente precisa escrever o nome do termo certinho, sempre por extenso. Como é que tá? Estão entendendo? Ordinal. Lembram lá que quando a prof falou uma vez na sala, eu acho que vocês não vão lembrar, mas a prof falou uma vez lá na sala esse nome ordinal. E vocês fizeram uma cara de interrogação para a prof. E aí a prof disse assim, ó: gente, é aquilo que está dizendo que é a ordem. O primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. Então, numeral ordinal é o que diz a posição de alguma coisa. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, né? Então, ó, a professora Priscila foi a primeira a dar aula hoje. Então, eu tô dando uma ordem. Qual é a diferença do português para matemática, prof? Lá na matemática, nós vamos fazer isto aqui. Colocar um número e a bolinha que simboliza o ordinal, o número ordinal. No português, nós precisamos escrever. Escrever por extenso. Ah, coisa boa ali, ó. O João Henrique, de boa na lagoa, tá igual um sapinho, João. A Olívia. Vários joinha, vários likes, então tá, vamos lá. Então, relembrando, a diferença é que... Deixa eu ver aqui se eu ligando o flash se clareia mais. Melhorou? Eu só acho que dá reflexo lá na tela do computador. Para mim aqui aparece. João, amanhã é teu aniversário. Amanhã a gente canta um parabéns bem legal aqui na live para ti. Tá? Então, ó, relembrando, ordinal. Lá na matemática, a gente precisa colocar um número. No português, a gente precisa escrever por extenso, escrever o nome daquela representação. Então, Pedro foi o primeiro a entregar as atividades. Então, primeiro, ó, o símbolo do primeiro, e como eu escrevo no português. Esse nós chamamos de numeral ordinal, aquele que traz a relação de ordem. Não, João Vitor, não tá escuro, é a câmera, quando a gente grava a câmera traseira, assim, fica assim mesmo. Mas a prof tá com a luz acesa, tá? Mas não se preocupem, tudo que a prof tá explicando aqui tá a mesma coisa na colinha de vocês, tá? O último, que a prof botou tela, ó, um Minion pensando com uma cara, não sei não. É o numeral fracionário. É aquele que vai indicar a quantidade de vezes que algo é dividido. Aí a gente tem uma
nomenclatura, um nome para isso. Quando ele está trazendo essa relação de divisão, de quantas vezes eu consegui dividir um objeto, alguma coisa, eu chamo de numeral fracionário. Então, olha só, a Magali, muito comilona, comeu 1/3 da pizza. 1/6 das maçãs estavam estragadas. O fracionário, eu sei que vai ser um pouquinho mais difícil para vocês. Então, ó, não esqueçam que tem a colinha para dar esse suporte na hora das atividades, porque o fracionário é um pouquinho mais difícil, né? Vocês não estão ainda acostumados a usar o nome dos fracionários. Mas, ó, 1/2 é, por exemplo, quando a gente tem uma pizza inteira e eu divido ela no meio, eu fico com 2 partes. 1/3 é quando eu tenho uma pizza inteira e a Magali ali comeu 3 partes dessa pizza, tá? Então, o fracionário, ele vai trazer essa ideia de divisão. E finalizando, nós temos as atividades na apostila grossa. Vou virar a câmera para mim agora para a gente falar sobre essas atividades. Voltei! Graças a Deus! O que é graças a Deus? Ah, Manu, eu imagino, então vai ser barbada, né, Manu? Já tem lá uma ideia das frações, vai ser bem tranquilo, então. Vamos lá, então, para nossas apostilas. Na nossa apostila grossa, lá na página 21, é só para vocês recortarem e montarem a sequência da história da galinha ruiva. Como vocês já fizeram a atividade dessa história semana passada, vai ser bem tranquilo. Se alguém esqueceu alguma parte da história, relê ela, relembra, e é só recortar as imagens e colar na sequência. Graças a Deus! Sim, tá tudo na colinha. Todos esses nomezinhos que a Pro falou, tá lá na colinha, tá? Todos os nomes dos números cardinais, todos os nomes dos ordinais, todos os nomes dos multiplicativos e todos os nomes dos fracionários. Tá lá na nossa colinha. Quem não puder imprimir, coloca no computador para poder olhar e conseguir fazendo as atividades, certo? Então, retomando nossas atividades. Esse da página 20 é só colar as figuras na sequência. Já na página 60, é onde a gente começa a aula de numeral. Lá vai ter um textinho para vocês lerem. Na 61 vai ter lá a turma da Mônica. Ó, por isso que a Pro botou a Magali ali na nossa aula. E aí, na página 61, vai entrar essa classificação dos numerais que a prof falou, né? Cardinal, ordinal, multiplicativo e fracionário. Vai ter a explicação também na apostila. E tem a explicação que a prof também botou para vocês. Lá na 62, não é para fazer toda a 62. Presta atenção. Lá na 62, é para fazer até o exercício número 4. Ó. Até o exercício número 4. Certo?
Porque depois do exercício número 4, vai ter outro conteúdo, outra coisa que nós não vimos ainda. Joinha? Lá na apostila fininha, vocês vão fazer a página 5 até a página 7, que é para reforçar o que nós começamos a trabalhar semana passada, que foi o quê? Gênero narrativo, conto e fábula. Trabalhamos dentro disso a introdução, desenvolvimento e a conclusão e as características da narração. Então, lá na apostila fininha, nessas páginas, é para relembrar o que nós começamos a trabalhar semana passada. Certinho? Alguma dúvida? Tudo jóia? Tu já fez, Olivia? Não acredito! A mãe arrancou teu couro, né? Fiquei sabendo. Gente, eu tô ansiosa pelas essas aulas especializadas. Eu tô louca para saber depois as novidades com vocês, hein? Não esqueçam. Outra coisa. Botei lá no nosso grupo, né, as fotinhos de todos que me mandaram as fotos sobre aquela atividade de Juan Miró. Eu olhei todas, anotei no meu caderno. Eu achei muito lindo. Coloquei lá para parabenizar vocês e para vocês saberem que a Pro tá de olho, certo? Tô também vendo quem é que postou as fotos sobre a Rosa dos Ventos. Muito importante, né? Teve colegas ainda que não colocaram lá para nós, para Pro dar uma bisgoiada. Dá uma olhadinha lá como é que foi. Se foi difícil, se não foi. Então, não esqueçam. Sim, gostei, Olivia. Tem os da Páscoa, né? Também ficaram tão lindos. Tem gente que me mandou vídeo também. Aí o vídeo a Pro não postou, porque senão ia ficar muito grande lá no feed do Facebook lá. Mas a Pro encaminhou tudo pro marketing. Fiquem tranquilos. Tá ansioso, Benício? Acho que todo mundo tá, né? Mas tenha uma desconfiança. Eu acho que vocês não estão com saudade da aula. Eu acho que vocês estão com saudade da bagunça com os amigos na hora do recreio. Ou é dos dois? Dá uma saudade, né? De brincar com os colegas, de conversar, de abraçar, de beijar. Mas a gente vai matando a saudade aos pouquinhos. Ai, Nina, bem apertado. Um abraço bem apertado e bem gostoso, bem demorado. A gente vai dar um abraço muito demorado. Pode ter certeza. Ah, não esqueçam, então, das coisas da Probia, certo? Não esqueçam aí de quem ainda não botou, colocar para prof as fotos e vamos seguindo as nossas aulas. Vou estar ansiosa, esperando vocês me contarem como é que foi essas aulas especializadas. Se a prof conseguir, a prof vai lá dar uma espiadinha também. Tá bom? Então, ó, um grande beijão para vocês. A prof tá aqui. Qualquer dúvida, manda lá um recadinho pra prof, que a prof tenta esclarecer na hora. E a prof vai ajudando vocês da melhor maneira possível, tá? Não esqueçam que vocês podem contar comigo sempre. Não esqueçam disso. Certo? Ó, um grande beijo, E vocês estão no coração da prof. Tchau!